O Mahabharata de Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 5. Yanasandi Parva. Capítulo 118. O mesmo para os Inara, dos Bojas. Narada disse: a ilustre Madhavi, fiel à sua promessa, abandonando aquela prosperidade e mais uma vez se tornando uma donzela, seguiu os passos do Brahmani Galava. E Galava, cujo coração estava fixo na realização do seu próprio propósito, refletindo sobre o que ele devia fazer em seguida, então foi à cidade dos Bojas para visitar o rei Usinara. E chegando diante daquele rei de destreza imbatível, Galava se dirigiu a ele, dizendo: esta moça te dará 2 filhos nobres. E, ó rei, gerando nela 2 filhos iguais ao sol e à lua, tu poderás alcançar todos os teus objetivos neste e no outro mundo. Como seu dote, no entanto, ó tu que és familiarizado com todos os deveres, tu terás que me dar 400 corcéis de esplendor lunar, cada um tendo uma orelha de cor preta. Este meu esforço para obter os corcéis é somente por causa do meu preceptor, do contrário eu mesmo não teria nada que fazer com eles. Se tu és capaz de aceitar os meus termos, faze como eu te ofereço sem nenhuma hesitação. Ó sábio nobre, tu estás agora sem filhos. Gera, ó rei, um par de filhos. Com prole assim gerada como uma balsa, salva os teus pitris e a ti mesmo também. Ó sábio real, aquele que tem frutos na forma de prole para desfrutar nunca cai do céu. Nem tal pessoa tem que ir para aquele inferno terrível para onde os sem filhos estão fadados a ir. Ouvindo essas e outras palavras de Galava, o rei Usinara respondeu a ele, dizendo: eu ouvi o que tu, ó Galava, disseste. O meu coração também tende a fazer o que tu pedes. O ordenador supremo, no entanto, é todo-poderoso. Eu tenho só 200 corcéis da espécie indicada por ti, ó o melhor dos Brahmanes. De outras espécies, eu tenho muitos milhares se movimentando em meus domínios. Eu gerarei, ó Galava, apenas um filho nela, por trilhar o caminho que foi trilhado por outros como Aryasva e Divodasa. Eu agirei da mesma maneira que eles na questão do dote. Ó melhor dos Brahmanes, a minha riqueza existe somente para os meus súditos residentes na cidade e no campo, e não para os meus próprios confortos e prazeres. Aquele rei, ó virtuoso, que dá para seu próprio prazer a riqueza, que pertence a outros, nunca pode ganhar virtude ou renome. Que esta donzela, dotada do brilho de uma moça celeste, seja apresentada a mim. Eu a aceitarei para gerar somente um filho. Ouvindo essas e muitas outras palavras que Usinara falou, aquele melhor dos Brahmanes, Galava, então elogiou o monarca e lhe entregou a moça. E fazendo Usinara aceitar aquela donzela, Galava foi para as florestas. E como um homem justo, desfrutando da prosperidade ganha por seus feitos, Usinara começou a se divertir e desfrutar com aquela donzela em vales e vales de montanhas, perto de fontes e cascatas de rios, em mansões, câmaras encantadoras, jardins coloridos, florestas e bosques, lugares agradáveis, e terraços de casas. E, no tempo devido, nasceu para ele um filho do esplendor do sol da manhã, que depois se tornou um rei excelente, célebre pelo nome Sivi. E depois do nascimento daquele filho, o Brahmani Galava foi até Usinara, e pegando a moça de volta dele, foi, ó rei, ver o filho de Vinata. Capítulo 119. Donzela aceita por Visvamitra como os 200 corcéis restantes. Depois de dar à luz um filho, a donzela vai para casa. Garuda parte. Narada disse: vendo Galava, o filho de Vinata se dirigiu a ele sorridente, dizendo: por boa sorte é, ó Brahmane, que eu te vejo bem-sucedido. Galava, no entanto, ouvindo as palavras faladas por Garuda, informou-lhe que uma quarta parte da tarefa ainda não estava terminada. Garuda então, aquele principal de todos os oradores, disse para Galava: não faças nenhum esforço para obter os 200 restantes, pois isso não sucederá. Antigamente, Rishika procurou em Kanyakoija, filha de Gadi, Satyavati, para fazê-la sua esposa. Nisso Gadi, ó Galava, se dirigindo ao Rishi, disse:
ó santo, que 1000 corcéis de brilho lunar, cada um como uma orelha de cor preta, sejam oferecidos a mim. Assim pedido, Rishika disse: assim seja. E então, seguindo seu caminho para o grande mercado de corcéis, Asvatirtha, na residência de Varuna, o Rishi obteve o que ele procurava e os deu para o rei. Realizando um sacrifício então de nome Pundarika, aquele monarca doou aqueles corcéis, como da China, para os Brahmanes. Os 3 reis a quem tu recorreste compraram aqueles cavalos dos Brahmanes, cada um ao número de 200. Os 400 restantes, ou melhor dos Brahmanes, enquanto eram transportados sobre o rio, foram levados pelo rio Vitasta, um dos 5 rios do Punjab. Portanto, ó Galava, tu nunca poderás ter aquilo que não é para ser tido. Então, ó virtuoso, apresenta para Visvamitra esta moça como um equivalente a 200 corcéis, junto com os 600 que tu já obtiveste. Tu então, ó o melhor dos Brahmanes, serás libertado da tua aflição e coroado com êxito. Galava então, dizendo: que assim seja, e levando consigo a moça e os corcéis, foi com Garuda em sua companhia até Visvamitra. E chegando à sua presença, Galava disse: aqui estão 600 corcéis da espécie exigida por ti. E esta moça é oferecida como um equivalente aos 200 restantes. Que todos esses sejam aceitos por ti. Após esta moça ter gerado 3 filhos virtuosos com 3 sábios nobres, que um quarto, o mais importante de todos, seja gerado nela por ti. E assim, que o número de corcéis, 800, seja considerado por ti como completo, e deixa-me também, sendo libertado da tua dívida, partir e praticar penitências ascéticas como eu desejo. Visvamitra então, vendo Galava na companhia da ave, e aquela moça muito bela, disse: porque, ó Galava, tu não me deste esta moça antes? 4 filhos então, santificadores da minha linhagem, teriam sido todos só meus. Eu aceito esta moça tua para gerar nela um filho. Em relação aos corcéis, deixa-os pastar em meu retiro. Dizendo isso, Visvamitra de grande esplendor começou a passar seu tempo felizmente com ela. E Madhavi deu a ele um filho de nome Ashtaka. E logo que aquele filho nasceu, o grande Muni Visvamitra o dirigiu para a virtude e lucro, e deu a ele aqueles 600 corcéis. Ashtaka então foi para uma cidade brilhante como a cidade de Soma. E o filho de Kusika Visvamitra, também tendo transferido a donzela para seu discípulo, foi para as florestas. E Galava também, com seu amigo Suparna, tendo dessa maneira conseguido dar para seu preceptor o taxa que ele tinha exigido, com o coração alegre se dirigiu àquela moça e disse: tu geraste um filho que é extremamente caridoso, e outro que é extremamente corajoso, e um terceiro que é devotado à verdade e justiça, e ainda outro que é um realizador de grandes sacrifícios. Ó moça bela, tu, por meio desses filhos, não salvaste somente teu pai, mas 4 reis e a mim mesmo, também. Vai agora, ó tu de cintura fina. Dizendo isso, Galava dispensou Garuda, aquele devorador de cobras, e devolvendo a donzela para seu pai, ele mesmo entrou nas florestas. Capítulo 120. E Ayati Dharmadavi para a floresta. Ele ascende para o céu, mas então desrespeita os celestiais. Narada disse: o rei Ayati então, desejoso novamente de dispor de sua filha em Svayamvara, foi para um eremitério na confluência do Ganges e do Yamuna, levando Madhavi consigo em uma carruagem, com seu corpo enfeitado com guirlandas de flores. E por Uyadu seguiram sua irmã para aquele retiro sagrado. E naquele local estava reunida uma vasta assembleia de nagas e yakshas e seres humanos, de gandharvas e animais e aves, e de habitantes de montanhas e árvores e florestas, e de muitos habitantes daquela província específica. E os bosques em volta daquele retiro estavam cheios de numerosos rishis parecidos com o próprio Brahman. E quando a seleção de marido tinha começado, aquela moça da cor mais formosa, ignorando todos os noivos lá reunidos, escolheu a floresta como marido. Descendo de sua carruagem e cumprimentando a todos os seus amigos, a filha de Ayati entrou na floresta que é sempre sagrada, e se dedicou a austeridades ascéticas.
reduzindo seu corpo por meio de jejuns de várias espécies e ritos religiosos e votos rígidos. Ela adotou o modo de vida dos veados, e subsistindo de folhas de grama macias e verdes, parecendo os brotos de lápis lazuli e que eram amargas e doces ao paladar, e bebendo a água doce, pura, fria, cristalina, e muito superior de correntes sagradas da montanha, e vagando com os servos em florestas desprovidas de leões e tigres, em desertos livres de incêndios florestais, e em bosques densos, aquela moça, levando a vida de uma corça selvagem, ganhou grande mérito religioso pela prática de austeridades brahmacharya. Enquanto isso, o rei Ayati, seguindo a prática dos reis antes dele, cedeu à influência do tempo, depois de ter vivido por muitos milhares de anos. A progenie de 2 dos seus filhos, aqueles principais dos homens, Poru e Ado, se multiplicou imensamente, e por isso o filho de Nausha ganhou grande respeito neste e no outro mundo. Ó monarca, residindo no céu, o rei Ayati, parecido com um grande rishi, se tornou um objeto de muito respeito, e desfrutou dos frutos mais sublimes daquelas regiões. E depois que muitos milhares de anos tinham passado em grande felicidade, em uma ocasião enquanto sentado entre os ilustres sábios reais e grandes rishis, o rei Ayati, por insensatez, ignorância e orgulho, desprezou mentalmente todos os deuses e rishis, e todos os seres humanos. Nisso o divino Sakra, o matador de Vala, imediatamente leu seu coração. E aqueles sábios reais também se dirigiram a ele dizendo: que vergonha! Que vergonha! E, vendo o filho de Nausha, eram feitas as perguntas: quem é esta pessoa? Ele é filho de qual rei? Por que ele está no céu? Por quais ações ele obteve êxito? Onde ele ganhou o mérito ascético? Pelo que ele é conhecido aqui? Quem o conhece? Os habitantes do céu, falando assim daquele monarca, fizeram uns aos outros essas perguntas acerca de Ayati, aqueles soberanos de homens. E centenas de quadrigários do céu, e centenas daqueles que protegiam os portões do céu, e daqueles que estavam encarregados de assentos do céu, assim questionados, todos responderam: nós não o conhecemos. E as mentes de todos estavam temporariamente nubladas, pelo que ninguém reconheceu o rei, e por causa disso o monarca foi logo privado de seu esplendor. Capítulo 121. Cai entre Madhavi e seus 4 filhos. Narada disse, removido de seu lugar e rechaçado de seu assento com coração tremendo de medo, e consumido por remorso ardente, com suas guirlandas opacas em esplendor e seu conhecimento nublado, privado de sua coroa e braceletes, com cabeça atordoada e todos os membros relaxados, privados de ornamentos e mantos, incapaz de ser reconhecido, às vezes não vendo os outros residentes do céu, cheio de desespero, e sua mente um perfeito vazio, o rei Ayati caiu de cabeça em direção à terra. E, antes de o rei cair, ele pensou consigo mesmo: que pensamento inauspicioso e pecaminoso foi nutrido por mim, pelo qual eu sou derrubado do meu lugar. E todos os reis lá, como também os Siddhas e as Apsaras, riram ao verem Ayati perdendo seu apoio, e a ponto de cair. E logo, ó rei, por ordem do rei dos deuses, chegou lá uma pessoa cujo propósito era arremessar para baixo aqueles cujos méritos estavam esgotados. E chegando lá ele disse para Ayati, extremamente embriagado de orgulho: não há ninguém a quem tu não tenhas desrespeitado. Por esse teu orgulho o céu não é mais para ti. Tu não mereces uma residência aqui, ó filho de um rei. Tu não és reconhecido aqui, vai e cai. Assim mesmo um mensageiro celeste falou para ele. O filho de Nausha então disse, repetindo as palavras 3 vezes: se eu devo cair, que eu caia entre os virtuosos. E dizendo isso, aquele mais notável dos homens, que tinha alcançado regiões elevadas por suas ações, começou a pensar na região específica na qual ele deveria cair. Vendo enquanto isso 4 reis poderosos, isto é, Pratardana, Vasumanas, Sivi, o filho de Uzinara, e Ashtaka reunidos nos bosques de Naimisha, o rei caiu entre eles.
E aqueles monarcas estavam então engajados em gratificar o Senhor dos Celestiais pela realização do sacrifício conhecido pelo nome de Vajapaya. E a fumaça que se erguia de seu altar sacrificial alcançava os próprios portões do céu. E a fumaça que subia dessa maneira parecia um rio conectando a terra e o céu. E ela parecia a corrente sagrada Ganga enquanto descendo do céu para a terra. E cheirando aquela fumaça e guiando seu rumo por ela, e Ayati, o Senhor do mundo, desceu sobre a terra. E o rei assim caiu entre aqueles 4 leões entre os soberanos, que eram todos dotados de grande beleza, que eram os principais de todos os realizadores de sacrifícios, que eram, de fato, seus próprios parentes, e que pareciam os 4 regentes dos 4 quadrantes, e pareciam 4 poderosos fogos sacrificais. E assim, pelo esgotamento de seus méritos, o sábio nobre Ayati caiu entre eles. E vendo brilhando com beleza aqueles reis o questionaram, dizendo, quem és tu? De que família, país ou cidade tu és? Tu és um Yaksha, ou um deus, um Gandharva, ou um Rakshasa. Tu não pareces ser um ser humano. Que objetivo tu tens em vista? Assim questionado, Ayati respondeu, eu sou o sábio real Ayati. Eu caí do céu por causa do término da minha virtude. Tendo desejado cair entre os virtuosos, eu caí entre vocês. Os reis então disseram, ó o principal dos homens, que aquele teu desejo seja realizado. Aceita as nossas virtudes e os frutos de todos os nossos sacrifícios. E Ayati respondeu dizendo, eu não sou um Brahmane qualificado para aceitar uma doação. Por outro lado, eu sou um Kshatriya. Nem meu coração se inclina para diminuir as virtudes de outros. Narada continuou. Nessa ocasião, Madhavi, no curso de suas vagueações sem propósito, chegou lá. Vendo-a, aqueles monarcas a saudaram e disseram, que objetivo tu tens em vir aqui? Que ordem tu a nós obedeceremos? Tu mereces nos comandar, pois todos nós somos teus filhos, ó tu que és dotada de riqueza de ascetismo. Ouvindo essas palavras deles, Madhavi ficou cheia de alegria e se aproximando então de seu pai ela saudou Ayati com reverência. E tocando as cabeças de todos os seus filhos, aquela dama dedicada a austeridades ascéticas disse para seu pai, sendo meus filhos, esses todos são filhos da tua filha, ó o rei dos reis. Eles não são estranhos para ti. Eles te salvarão. A prática não é nova, sua origem se estende à antiguidade. Eu sou a tua filha Madhavi, ó o rei, vivendo nas florestas da mesma maneira dos veados. Eu também tenho obtido virtude. Pega a metade. E porque, ó o rei, todos os homens têm o direito de desfrutar de uma porção dos méritos ganhos por sua progenie, é por isso que eles desejam ter netos. Esse mesmo foi o caso contigo, ó o rei, quando tu me transferiste para Galava. A essas palavras de sua mãe, aqueles monarcas a saudaram, e reverenciando também seu avô materno, repetiram aquelas mesmas palavras em uma voz alta, incomparável e agradável, e fazendo, de certo modo, a terra inteira ressoar com elas, para resgatar aquele avô materno deles que tinha caído do céu. E naquele momento Galava também chegou lá, e se dirigindo a Ayati, disse, aceitando uma 8ª parte das minhas austeridades ascéticas, ascende para o céu novamente. Capítulo 122. Mandado de volta para o céu por meio das austeridades de seus netos. Narada disse. Logo que aquele touro entre homens, o rei Ayati, foi reconhecido por aquelas pessoas virtuosas, ele se elevou outra vez para o céu, sem ter que tocar a superfície da terra. E ele recuperou sua forma celeste, e teve todas as suas ansiedades totalmente dissipadas. E ele se ergueu novamente, enfeitado com guirlandas e mantos celestes, adornado com ornamentos celestes, borrifado com perfumes celestes, e provido de atributos divinos, e sem ter sido compelido a tocar a terra com seus pés. Enquanto isso, Vasumanas, que era famoso no mundo por sua generosidade, se dirigindo primeiro ao rei, proferiu estas palavras em voz alta: o mérito que eu ganhei na terra por minha conduta impecável em relação a homens de todas as classes eu dou para ti. Que ele seja todo teu, ó o rei.
O mérito que alguém ganha por generosidade e perdão, o mérito que é meu pelos sacrifícios que eu tenho realizado, que tudo isso também seja teu. Depois disso, Pratardana, aquele touro entre os kshatriyas, disse: sempre dedicado à virtude como também à guerra, a fama que aqui foi minha como um kshatriya, pelo título de herói, pelo qual eu sou conhecido, seja teu esse mérito. Depois disto, Sivi, o filho inteligente de Usinara, disse estas palavras agradáveis, para crianças e mulheres em brincadeira, perigo, ou calamidade, em angústia, ou no jogo de dados, eu nunca falei uma mentira. Por essa verdade a qual eu nunca sacrifiquei sobe ao céu. Eu posso, ó rei, abandonar todos os objetos de desejo e prazer, meu reino, sim, a própria vida, mas a verdade eu não posso abandonar. Por essa verdade, ascende para o céu, essa verdade pela qual Dharma, essa verdade pela qual Agni, essa verdade pela qual aquele de 100 sacrifícios, cada um tem sido gratificado por mim, por essa verdade ascende para o céu. E por fim, o sábio real Ashtaka, a prole do filho de Kusika e Madhavi, se dirigindo ao filho de Nausha e Ayati, que tinha realizado muitas centenas de sacrifícios, disse: eu tenho, ó Senhor, realizado centenas de sacrifícios Pundarika, Gozava e Vajapaya. Recebe o mérito deles. Riqueza, pedras preciosas, mantos, eu não tenho poupado nada para a realização de sacrifícios. Por essa verdade ascende ao céu. E aquele rei então deixando a terra, começou a ascender em direção ao céu, cada vez mais alto, conforme aqueles filhos da filha dele, um depois do outro, diziam essas palavras para ele. E foi assim que aqueles reis por seus bons atos salvaram rapidamente Yayati, que tinha sido lançado do céu. Foi dessa maneira que aqueles netos nascidos em 4 linhagens reais, aqueles multiplicadores de suas famílias, por meio de suas virtudes, sacrifícios e doações, fizeram seu sábio avô materno ascender outra vez para o céu. E aqueles monarcas conjuntamente disseram, dotados dos atributos de realeza e possuidores de todas as virtudes, nós somos, ó rei, filhos da tua filha. Em virtude dos nossos bons feitos, ascende para o céu. Capítulo 123. Narada conclui, sobre infortúnio causado por obstinação e vaidade. Narada disse: mandado de volta para o céu por aqueles reis virtuosos, distintos pela generosidade de suas doações sacrificais, e Ayati possuidor de filhos da filha os dispensou e alcançou as regiões celestes. Alcançando a região eterna obtida pelo mérito de seus netos, e adornado por seus próprios feitos, e Ayati, banhado em chuva de flores fragrantes e acariciado por brisas perfumadas e agradáveis, brilhou com grande beleza. E alegremente recebido de volta no céu com sons de pratos, ele foi entretido com canções e danças por várias tribos de Gandharvas e Asuras. E diversos rishis celestes e reais charanas começaram a prestar suas adorações a ele. E divindades o adoraram com um águia excelente e o encantaram com outras honras. E depois que ele assim tinha alcançado novamente o céu e tranquilidade de coração, e uma vez mais ficado livre de ansiedade, o avô, gratificando com suas palavras disse: tu ganhaste a medida completa de virtude por teus feitos terrestres, e esta região que tu alcançaste é eterna, como os teus atos são no céu. Tu, no entanto, ó sábio real, destruíste a tua aquisição somente por tua vaidade, e assim cobriste os corações de todos os habitantes do céu com escuridão pela qual nenhum deles podia te reconhecer. E já que tu não podias ser reconhecido, tu foste arremessado daqui. Salvo mais uma vez pelo amor e afeição dos filhos da tua filha, tu chegaste aqui de novo, e recuperaste esta região imutável, eterna, sagrada, excelente, estável e indestrutível alcançada antes por teus próprios feitos. Assim abordado, Ayati disse: ó santo, eu tenho uma dúvida, a qual cabe a te dissipar. Ó avô de todos os mundos, não me cabe questionar ninguém mais. Grande era meu mérito, aumentado por um governo virtuoso sobre meus súditos por muitos milhares de anos e ganho por inumeráveis sacrifícios e doações.
Como poderia mérito tão grande ser esgotado tão rapidamente, em consequência do qual eu fui arremessado daqui? Tu sabes, ó Santo, que as regiões criadas para mim eram todas eternas. Porque todas aquelas minhas regiões foram destruídas, ó Tu de grande refulgência. O avô respondeu, dizendo, o teu mérito, aumentado por um governo virtuoso sobre teus súditos por muitos milhares de anos e ganho por sacrifícios inumeráveis e presentes, foi esgotado por uma única falha, pela qual tu foste arremessado desta região. Aquela falha, ó Rei dos Reis, foi a tua vaidade, pela qual tu te tornaste um objeto de desprezo para todos os residentes do céu. Ó sábio real, esta região nunca pode ser tornada eterna por vaidade, ou orgulho de força, ou malícia, ou falsidade, ou engano. Nunca desrespeites aqueles que são inferiores, ou superiores, ou da posição intermediária. Não há um pecador maior do que aquele que é consumido pelo fogo da vaidade. Aqueles homens que conversarem sobre essa tua queda e reascensão serão, sem dúvida, protegidos mesmo se alcançados pela calamidade. Narada continuou, ó monarca, tal mesmo foi o infortúnio no qual Yayati caiu por consequência da vaidade, e tal é o infortúnio no qual Galava caiu devido à sua teimosia. Aqueles que desejam o seu próprio bem, devem escutar os amigos que desejam seu bem. Obstinação nunca deve ser nutrida, pois obstinação é sempre a base da ruína. Por essa razão, ó filho de Gandhari, abandona a vaidade e ira, ó herói, faze as pazes com os filhos de Pandu. Evita a raiva, ó rei, pois assim, aquilo que é doado, aquilo que é feito, as austeridades que são praticadas, as libações que são despejadas no fogo, nenhum desses é destruído ou sofre alguma diminuição. Ninguém mais, além disso, desfruta dos resultados desses exceto aquele que é seu agente. Aquele que consegue compreender essa história realmente superior e excelente, que é aprovada por pessoas de grande erudição também como por aquelas que estão livres de raiva e luxúria, e que é reforçada por várias referências às escrituras e à razão, obtém um conhecimento de virtude e lucro e desejo, e desfruta da soberania do mundo inteiro.